A Caert e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias da Caert, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Jaime de Paula, que é fundador da Nelway, CEO da Tech Lives, CSO da Freedom e tem um currículo bem extenso, né, Jaime? Jaime, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. O currículo é longo mesmo. Comecei a trabalhar em tecnologia em 1982. Meu Deus, então a gente vai ter bastante história, ainda bem que a gente tem tempo para contar tudo isso. Bom, Jaime, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que a tecnologia chegou na tua vida? Eu me formei em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Catarina e Administração na ESAG. Mas nunca trabalhei com nenhum dos dois. Eu sempre fui aficionado por tecnologia, então comecei a trabalhar com software, foi em 82 mesmo. Aí, desenvolvedor, eu era nerd, né? Assim, aqueles nerd bem da caverna. Aí, depois fui gerente de tecnologia, fui diretor de tecnologia de grandes empresas, tipo a Perdigão, quando a Perdigão era Perdigão, virou BR Foods, agora é Marfrig BR Foods, quer dizer, então já faz um tempo. Depois fui para a Secrisa. Aí eu resolvi empreender em tecnologia. Isso já era em 1998. Aí foi a primeira empresa que eu fundei, né, para desenvolvimento de plataforma de internet, de e-commerce que tinha recém sido lançada. Bom, então assim, foi um longo período, mas tu já falava muito de tecnologia, Big Data, análise de dados, antes de se tornar uma febre, digamos assim, né? Como é que isso te chamou a atenção? Como é que isso chegou para ti? Na minha época inicial ali, Melina, para ter uma ideia, cada terabyte de informação que hoje a gente tem dentro de um pendrive custava entre 1 milhão a 5 milhões de dólares. Por isso que não se gravava tantos dados, por isso que não se armazenava tanto. E quando eu fiz o meu doutorado em 2006, aí a coisa estava começando a mudar. E já se falava em inteligência artificial, só que não era nada a ver com o que tem hoje. Mas já tinha um potencial para guardar os dados, armazenar os dados e extrair conhecimento deles. Foi aí que em 2009 eu fundei a Nelway. Exato. E conta um pouquinho para a gente como é que foi esse período da Nelway também. Foi um período excelente, né? Ficamos com a Nelway de 2009 até 2021, né? Então fizemos grandes projetos. A Nelway ainda é a maior empresa de Big Data Analytics da América Latina, né? Começamos pequeno, difícil, né? Na época não tinha venture capital, era muito raro o acesso a financiamento, então a gente tinha que crescer com as próprias pernas. Mas aí em 2014 a gente fez uma primeira rodada de investimentos com 2 fundos muito bons. Depois em 2017 mais 2 rodadas de investimentos, e aí em 2021 a gente vendeu ela para a B3, para a Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, né? Bom, tu tens um olhar muito à frente e tu nunca parou de estudar isso que eu achei bem impressionante. Como tu falou, começou lá na ESAG, na Engenharia Elétrica, e hoje tu és pós-doutor. Sim. E nesse período muita coisa aconteceu na tua vida e muita coisa mudou. E conciliar essas duas carreiras, a acadêmica e a vida profissional, ela não é tão simples assim, né? Não é. Agora eu sempre procurei, na vida acadêmica, focar na vida empresarial. Assim, todas as minhas teses eram normalmente para abrir uma empresa, assim, para desenvolver um produto, né, fazer algo disruptivo. Então eu consegui conciliar essas vidas assim. Não é simples, né? Então, e mais a vida familiar, que eu tenho 3 filhos, né? Então não é moleza. Mas isso mostra também a importância de estar inserido nesse mercado de estudos, né? Nesse mercado acadêmico junto com as empresas. Porque as pessoas acham, abri a minha empresa e agora é isso. Não, Melina, agora é o seguinte, agora a pessoa não tem mais opção de não estudar. Com o avanço da inteligência artificial mesmo, cada dia, antigamente você conseguia ficar 1 ano sem estudar e o mercado não mudava tanto. Agora, se ficar 1 mês sem estudar, o mercado já mudou. Cada dia lança uma nova IA, cada dia lança uma nova funcionalidade, né? Cada dia tem uma evolução muito grande. Então, eu acho que o estudo continuado agora é parte do nosso dia a dia, né? E até falando de inteligência artificial, nós temos
1 milhão de ferramentas diferentes, né? Vão surgindo muitas ferramentas, vão surgindo muitas plataformas. Como é que é se manter atualizado nisso? Porque não dá para acompanhar tudo, é enlouquecedor se for acompanhar tudo, mas como estar atualizado? Eu foco muito no mercado business to business, então a empresa, né? Então, e para mim, as ferramentas de tecnologia, independentemente se é Big Data, se é BI, se é inteligência artificial, elas têm que atender a vida real da empresa. Então, elas têm que dar produtividade para a empresa. Ela tem que ajudar a empresa a ganhar mais, gastando menos. Então, eu foco muito em qual a melhor tecnologia para dar o resultado para a empresa. Então, com isso, a gente consegue acompanhar as evoluções. E também é muito importante assim, você pegar, olhando uma bússola, né, pegar o norte correto. Porque se você pega o lado errado, cada passo que você dá para frente e investe bastante dinheiro, você está indo para o lugar errado. Então, sempre procuro estar alinhado com as tendências de tecnologia, mas aplicada a negócios. E falando da época da Nelway, a Nelway se tornou uma relevância nacional e internacional. Como é que foi? Quando começaram pequenos, não era um mercado que nem hoje em dia. Como é que foi se transformar em tudo isso nesse período? E muito do teu nome junto, né, com a Nelway caminhou muito para se tornar referência. Como era um mercado bastante... se falava muito em Big Data, mas não se tinha uma plataforma que trouxesse ganho para as empresas. Então, nós praticamente desenvolvemos 2 plataformas. O Sales e Marketing e o Risk Compliance. Então, o Sales e Marketing ajudava as empresas a ganhar mais, a vender mais. E o Risk Compliance ajudava elas a perder menos, né? E foi uma briga realmente que eu tive com o conselho na época, que eu queria internacionalizar a empresa e eles diziam, não, vamos ficar no Brasil, o Brasil é grande o suficiente, vamos. Mas aí eu resolvi me arriscar e ir para os Estados Unidos. Vender tecnologia manezinha para os americanos, quer dizer, então foi um desafio muito grande e a gente conseguiu, né? Pegamos grandes clientes nos Estados Unidos, com isso também a gente aumenta o nosso potencial, o tamanho de mercado, né? E depois a gente entrou na Europa também, através de Portugal, e conseguimos também bons clientes em Portugal. Eu queria mostrar que nós não éramos uma jabuticaba, né? A gente podia florescer em qualquer lugar do mundo. Então, acho que isso aí foi um grande passo que a Nelway deu também. E isso é muito importante porque nós temos aqui em Santa Catarina um belo modelo que vem se desenvolvendo e vem se internacionalizando com grandes empresas. A Nelway foi uma parte disso, mas estar em Santa Catarina potencializou e ajudou esse caminho? Ajuda muito. Santa Catarina hoje, eu diria assim, em termos de polo tecnológico, é o polo tecnológico mais forte do Brasil. Respeitando São Paulo, que é o maior polo de negócios. Mas, em especial, Florianópolis é onde você consegue atrair e reter os talentos. Sabe? Hoje, uma pessoa tem alta empregabilidade, então ela vai para uma cidade que é agradável, que tem segurança, né, que tem praias. Então, a gente conseguiu com isso atrair bons talentos e reter bom talento. Só que o conceito de talento vai mudando. Tá? Antes, eu vejo assim... Eu sou desenvolvedor, nasci desenvolvedor. A minha profissão vai acabar. Entende? A minha profissão de desenvolvedor vai acabar. Se vai demorar 5 anos ou 10 anos, eu não sei. Né? Quem souber é a pergunta do bilhão. Mas por que ela vai acabar? Porque a IA vai substituir o desenvolvedor. Ela já está substituindo. Praticamente 75% do que eu consigo fazer num código, ela consegue fazer. Os outros 25%, por eu ser muito sênior, ela não consegue fazer ainda. Tá? Mas do júnior e o pleno, ela já absorve. Então, era uma profissão de altíssima empregabilidade, de um valor de mercado alto, e de repente, né, em pouquíssimo tempo, ele está vindo a perder literalmente a profissão deles. Ele tem que ir para o lado de negócios. Né? Também acredito o seguinte, a IA não vai desempregar não, ela vai empregar mais gente. Só que quem que ela vai desempregar? É aquela pessoa que não sabe usar a IA. Então, acho que cada dia mais é o seguinte, não tenta mais lutar contra a IA, tenta se agarrar a ela e ver o que tu pode extrair dessa tecnologia que é brilhante. E justamente por esse caminho que eu ia te perguntar, alguns empresários ainda entendem a IA de uma forma errada, né? No sentido de achar bem isso, vai desempregar, eu vou economizar,
como é que seria o ideal entender esse mundo de IA com o lado humano? Não, isso aí é super importante, né? Porque eu vejo assim, hoje, quais são os diferenciais nossos para uma IA? A IA ela é super eficiente em trabalho repetitivo. Super eficiente em trabalho repetitivo. Se existe um trabalho repetitivo, ela vai fazer melhor do que qualquer ser humano. Se ela não faz ainda, ano que vem ela vai fazer. Agora, ela não tem criatividade, ela não tem inovação e ela não tem sentimentos, que são características da nossa inteligência natural. Então, acho que tem que valorizar cada vez mais essa inteligência natural. E eu vejo assim, o Brasil tem uma grande oportunidade, porque o brasileiro é criativo, extremamente criativo, né? Ele precisa ser um pouquinho mais disciplinado e arrumar um modelo de negócio, que é para ser altamente replicável. Eu estava lendo agora, né? Estava escutando ali, por exemplo, tem uma empresa que foi lançada agora nos Estados Unidos, que é a SpaceX do Elon Musk, que ela vale mais do que todas as empresas do Brasil somadas. O valor dela, o valuation de mercado dela é mais de 3 trilhões de dólares. Se somar todas as empresas listadas na Bovespa e todas as empresas de capital fechado, nós não chegamos a isso. Vê só. Então, e eu queria até te perguntar, quais são os setores da economia catarinense que eles podem sentir os impactos positivos de usar IA e tem algum setor que vai aproveitar mais as IAs? A IA ela vem horizontalizada, ela vai ser utilizada em todos os setores, desde o setor de comunicação, setor de saúde, setor de segurança, setor de industrial, né? Então todas elas têm a sua característica do que vai melhorar, né? Mas todas elas vão ser impactadas. Eu diria assim que, como já passei por várias tsunamis dessa, né, como te falei, desde 82, então quando eu nasci não existia celular, quando eu comecei a trabalhar não existia celular, não existia internet, né, e não existia essa IA. Só que essa IA é a tsunami maior que entrou. Só que é o seguinte, essa que entrou agora, ela é menor do que a próxima, que vai ser menor do que a outra. Então ela está entrando agora na fase exponencial dela, agora que ela vai começar a crescer. Não é que ela está chegando no limite de crescimento, ela está começando o crescimento dela agora. Nós falamos bastante da Nelway, falamos um pouco da tua carreira, mas eu queria saber dos teus atuais projetos, né? Nós temos a Tech Lives, nós temos a Freedom, nós temos as tuas pesquisas no Instituto Wilson Grow, então eu queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente. Tá, vamos lá, vamos por partes aí. Eu acredito muito que a IA não é questão de tecnologia, ela é questão de soberania. E quando eu digo soberania, não é só soberania de um país, de um estado, de um município, mas das próprias empresas, né? Então, eu vejo que nós, brasileiros, nós temos que criar a nossa IA, tá? E que ela seja compliance, que ela tenha gestão, que ela tenha governança, que ela obedeça à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil e, mais que tudo, que ela proteja os dados sensíveis, tanto das empresas brasileiras quanto do governo e assim por diante. Eu não vejo como, por exemplo, uma Embraer que está desenvolvendo um projeto maravilhoso de um carro voador que vai subir para uma LLM americana ou chinesa essa tecnologia. Por quê? O que é vazamento industrial, né? É um problema de segredo industrial sendo vazado. Então, tem que ter essa possibilidade. Eu acredito muito também. Então, as IAs são a tal das LLMs, né? Tem LLM, tem Machine Learning, mas eu acredito na L de Large, tá? Na SLM, que é Small Language Models, que são modelos menores, porque como a gente está falando, hoje eu peço para uma OpenAI, eu peço para um Gemini, eu posso falar de tudo. Eu posso subir um exame meu para ele me dar um diagnóstico, né? Eu posso subir uma prova do meu filho para ele me dar as notas corretas, como eu posso fazer pergunta da área industrial, da área diversa. Então eu estou carregando literalmente um A380 gigante quando eu quero tratar de um tema só. Então, se o meu negócio é indústria metal mecânica, é uma SLM de indústria metal mecânica. Se o meu negócio é farmácia, é uma SLM de farmácia. Com isso eu consigo manter os dados protegidos. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo na Tech Life, que é a vic.ia.br. Quem quiser acessar, tem uma LLM brasileira, treinada em português do Brasil, funcionando super bem. A Freedom é uma empresa, como o próprio nome já diz, que pode usar qualquer LLM, tá? Só que ela se encarrega de fazer exatamente isso: governança, compliance, gestão, Lei Geral de Proteção de Dados e proteção de dados sensíveis.
E para mim o que mais eu gosto mesmo, e assim que literalmente me orgulho, é o projeto com o Padre Wilson, né? do Instituto IVG. É um projeto agora que é um centro de inclusão social, né? E onde o primeiro projeto, que é o Pode Crer, já iniciou há 3 anos atrás, se não me engano. Já treinou mais de 1.000 crianças, né? Em tecnologia, e agora vai treinar não só em tecnologia, vai treinar em eletricista, encanador, sabe? Cabeleireiro, garçom, que são muitas das profissões que a IA não vai substituir. Então não adianta treinar só em desenvolvimento, porque esse daqui a pouco eu treino e ele perde o emprego. Agora um eletricista não vai perder o emprego tão cedo. Um bom encanador também não vai perder o emprego tão cedo, né? E vai demorar a substituir. E também acho que ela gera muita riqueza no mundo, muita riqueza. Então, por isso que eu vejo assim, é um potencial muito grande dos países crescerem, se desenvolverem, né? Tudo que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil pode ser agora muito mais facilmente exportado para todo mundo. Então é criar os modelos de negócio certos para aproveitar todo esse potencial. Eu falo Brasil, em especial Santa Catarina, e em especial a nossa ilha aqui, né? Nossa cidade toda de Florianópolis, incluindo Coqueiros e Estreito. Né? Muito legal, principalmente o projeto com o Padre Wilson Groh. É importante esse destaque de entender que não é só tecnologia, não é só desenvolvimento. Nós temos questões operacionais, serviços essenciais que são extremamente relevantes, e poder também trazer um retorno, né? De poder ajudar essas crianças, essas famílias a se desenvolverem também. Bom, Jaime, e para os líderes que estão nos ouvindo, o que tu podes nos dizer, assim, o que um líder precisa desenvolver esperar da sua equipe também, principalmente nesse mundo de IA? Eu acho que o líder hoje, ele está extremamente pressionado, porque cada hora que ele abre um meio de comunicação, ele vê alguma coisa sobre IA. Eu tive a oportunidade de ir 2, 3 semanas atrás, naquele evento do Brazilian Week em Nova York, só se falou sobre IA, em todos os eventos de economia, finanças, que isso é IA. Então, eu vejo assim, a IA tem que ser um conceito de uma IA corporativa, não uma IA fragmentada. O que é que eu quero dizer com isso? Toma muito cuidado para não deixar, o RH da minha empresa está usando isso, o financeiro usando aquilo, a indústria usa outro, Não, depois você não consegue integrar. E depois você perde o controle para a IA e perde os seus dados sensíveis. Então, procura se alinhar numa IA corporativa, onde tem uma visão estratégica, uma visão tática, uma visão operacional, para que essa IA seja implantada exatamente com os 5 pontos que eu sempre reforço, que é governança, gestão, compliance, LGPD e proteção de dados sensíveis. Eu acho que isso ele tem que cuidar muito agora. E esse ponto de segurança de dados é uma coisa bem relevante. E nós, brasileiros, usamos muito IA e colocamos todos os tipos de documento por lá. O que seria prudente para um usuário comum e até para as empresas também cuidarem com o tipo de dado que alimenta as IAs? Esse aí é o que eu acompanho profundamente. É o seguinte: você sobe um dado desse para IA, ela no mínimo vai usar para se educar, para aprender, como aprendizado. Ou ela usa ainda para divulgar essa informação. Então, essas LLMs públicas, essa LLM não paga, você não pode subir dado sensível nenhum. Nas LLMs pagas, você pode se arriscar, mas eu não me arriscaria, sabe? Eu vejo assim, tem escritório de advocacia subindo processo em segredo de justiça para uma IA ajudar. Não pode fazer isso. Esse processo de segredo de justiça pode ser vazado assim facilmente. Eu participei ajudando uma empresa que eles tinham feito uma reunião de trabalho extremamente sigilosa, né, sem celular na sala, para fazer o planejamento estratégico de 2026 e 2027. Uma empresa grande, gigante, faturando muitos bilhões de reais. Só que o secretário, ele tinha um iPad e ele se conectava na OpenAI para melhorar o texto. Resumo, hoje você entra na OpenAI e pergunta qual o planejamento estratégico da empresa XPTO para 26 e 27, ele te dá todos os detalhes. Todos os detalhes, todos os segredos que eles
estavam guardando as 7 chaves, foram abertos e abertos para o mundo todo. E a questão das imagens também. Muita coisa de rede social, o pessoal usando para trocar uma blusinha, tirar um fundo. Isso aí também é uma questão prejudicial? Eu vejo assim, a IA está mudando todo o modo de cibersegurança, né? Então, antes, um reconhecimento facial teu era suficiente para você acessar uma conta bancária. Hoje eu vejo que já não é. Por quê? Aí eu vou lá, bato uma foto, ou pego uma foto tua no teu Instagram, entende? Eu clono aquela foto. Como tu usa o YouTube, eu clono a tua voz, entende? E ali só com a tua foto eu faço tu mexer a cabeça, piscar, olhar, sorrir. E se o cara quiser falar contigo, ainda vai falar com a voz da menina. É assustador. É assustador, embora seja maravilhoso a gente ter tanto recurso, ao mesmo tempo é assustador e vem muito mais por aí, né? Vem muito mais por aí, isso é só o começo, isso que é bom. Pra tua área é excelente, né? Jaime, a gente está se encaminhando para o fim do nosso podcast, mas eu queria te convidar a deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Então fica à vontade, o microfone é teu. Tá. Olha, eu como sou realmente entusiasta de IA, eu vivo disso e gosto disso. Quando tentei me aposentar, eu fiquei depressivo, então voltei para fazer o pós-doutorado. Eu acho que temos uma oportunidade ímpar. Estamos pegando uma virada, que essas viradas acontecem em média de 25 anos. Quando foi a internet, agora vem IA. Abrace na IA. Tá? Fale com ela, pergunta para ela. Entende? Ela é super amiga. Entende? Usa ela para o bem e ela vai dar resultados muito, mas muito importantes. Perfeito, muito obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIDE.